Fala sócio, beleza? Rafael Sever aqui. E nesse vídeo a gente vai falar sobre o BCFF11, um dos maiores e mais negociados fundos da Bolsa Brasileira e que, no exato momento em que eu gravo esse vídeo, está em período de subscrição. Então muita gente quer saber, vale a pena entrar agora? A recente queda de preço abre uma oportunidade ou ela se justifica por algum problema que o fundo vem apresentando? Se você quer saber isso, assista esse vídeo até o final, mas desde agora eu queria que você deixasse nos comentários aqui embaixo. Você é cotista do BCFF11? Sim ou não? Respostinha simples, deixa aqui embaixo, tá? O BCFF11 está em período de subscrição, na verdade vai ser sua 10ª emissão de cotas, é um fundo bem antigo, já tem mais de 10 anos de existência, e que ele pretende captar 550 milhões que pode ser, tem uma cota extra, ele pode ser expandido em mais 20%, tem essa reserva, podendo chegar a até 660 milhões de reais. Antes de falar especificamente sobre a subscrição, vale a pena falar primeiro sobre o fundo, para você entender o que é o fundo, quais os objetivos, em que ele está investindo, se existe algum conflito de interesses, que às vezes isso acontece em fundos de fundos, e aí, à medida que apresentar o fundo, você vai entender um pouco mais sobre ele, para aí sim a gente falar sobre a subscrição, porque pode ser que problemas que apareçam nele se reflitam na subscrição. Vamos dar uma olhada nisso a partir de agora. O BCFF11 é o BTG Pactual Fundo de Fundos. Ele é um fundo de fundos imobiliários, ou seja, ele investe em outros fundos imobiliários. Ele é tanto administrado quanto gerido pelo BTG Pactual. O principal objetivo, eu peguei aqui literal lá do prospecto dele, na verdade do relatório gerencial dele, é o seguinte: é a aquisição de cotas de outros fundos de investimento imobiliário, bem como certificados recebíveis imobiliários, letras hipotecárias e letras de crédito imobiliário. Toda essa parte final, basicamente, é só para deixar no regulamento para dizer que ele permite. Mas o fundo, a grosso modo, investe apenas em fundos imobiliários, em outros fundos imobiliários, tá? O IPO dele foi em 2010, ou seja, mais de 10 anos. Em termos de histórico, nada a reclamar, você consegue olhar para o histórico e verificar como está o pagamento de rendimentos dele, como variou a cota patrimonial do fundo para saber se teve valorização ou não, independente de preço. Tem um histórico muito bom para você fazer estudos sobre ele. Ele tem uma taxa de gestão de 1,1% ao ano sobre patrimônio líquido, uma taxa de gestão bem altinha, e uma taxa de administração de 0,15% ao ano sobre o valor de mercado. Ambas vão para o BTG, porque um administra, o outro gere. Na verdade, eles têm separações em termos de CNPJ, mas ambos os grupos, ambas as empresas fazem parte do BTG Pactual. Na minha opinião, uma taxa de administração bem salgadinha. A composição da carteira é a seguinte: ele tem 93% da carteira dele investida em fundos imobiliários, 5,9% em renda fixa, ou seja, está em caixa, tá? Dinheiro que não foi alocado ou está de reserva para pagamento de futuras de aquisições que já foram acertadas de maneira parcelada, e só 1,1% em CRI. Então ele tem certificados recebíveis imobiliários, tem também outras aplicações diferentes de renda fixa, mas dá para ver que ou o dinheiro está investindo em fundo imobiliário ou está em caixa para investir em fundos imobiliários, tá? Então basicamente é isso. Ele está segmentado da seguinte maneira: 33% do patrimônio líquido está investido em fundos imobiliários de recebíveis, aqueles fundos de papel, 29% em lajes corporativas, em fundos de lajes, 14% em fundos de logística, 9% em fundos de shopping, 5% em fundos híbridos, o mesmo fundo que investe em mais de um segmento, 2% em fundos do ramo hoteleiro, do segmento hoteleiro, 2% do segmento educacional e 1% do segmento hospitalar. Essas são as principais posições do fundo em termos de fundos imobiliários, em termos de segmentos de fundos imobiliários que ele investe. E os principais ativos? Isso é muito importante para você entender para onde o dinheiro do fundo está indo e avaliar se existe algum conflito de interesses, tá? Lembrando que é importante ressaltar que um conflito de interesse não necessariamente é uma coisa ruim ou maliciosa. Mas para pensar, se existe uma pessoa que quer comprar um imóvel, existe uma pessoa que quer vender um imóvel, e ambas são administradas pela mesma administradora. Aqui existe claramente um conflito de interesse. Por quê? Quem quer vender pelo maior preço possível. E quem quer comprar pelo menor preço possível. Se o mesmo player negocia as duas pontas, você sabe, olha, pode até ser uma negociação justa, mas existe um conflito claro de interesses entre as partes, tá? Isso é um exemplo, não estou dizendo que é exatamente o que acontece aqui.
Vamos dar uma olhada nos imóveis para a gente entender um pouco mais sobre isso. Peguei do relatório gerencial mais recente, que foi até o de janeiro, eles não publicaram ainda o relatório de fevereiro, tá, de 2021, mas lá a divisão dos ativos estava da seguinte forma. 9,8% do patrimônio, quase 10% do patrimônio, estava investido na EZ Towers. E aí ele coloca o códigozinho lá, EZTB. Eu fui pesquisar o EZTB e é um fundo que ele não existe, pelo menos de maneira listada, ele não está aberto. Então eu fui lá investigar um pouco mais e o que eu descobri foi o seguinte. O BTG Pactual, usando a mais de um fundo de investimento imobiliário que eles têm, compraram a EZ Towers, que é um conjunto de prédios corporativos vendido pela EZTEC, que é uma construtora, e foi comprado por R$1 bilhão. E aí, como esse único fundo não tinha dinheiro para isso, ele usou o BCFF, usou o BRCR e ainda adiou mais da metade do pagamento da torre para os próximos anos, tá? E o que eu imagino que ele fez, como ele não, até pelo regulamento ele não pode investir em imóveis diretamente, ele tem que investir em fundos de fundos, o BTG criou um fundo, o EZTB, que é fechado, não está negociado no mercado, e aí uma parte dele ficou com o BCFF e a outra parte ficou com o BRCR. Mas assim, quase 10% do dinheiro está num fundo que foi criado pelo BTG. Em vez de ter um imóvel próprio, não, eles criaram um fundo com taxa de administração e escambau, e aí você paga isso. Vamos lá. 8,3% está no RE Prime, mais uma vez, não é um fundo listado. Fui catar lá e eu encontrei o BTG Real Estate Prime Offices, que eu acredito que seja esse, é um outro fundo que o BTG criou para administrar uma série de lajes corporativas e esse fundo, o BCFF, investe nele também, mais um fundo administrado pela BTG. Terceira maior posição, com 8% do patrimônio líquido, é o BTLG11, é um fundo de logística. Adivinha de quem? Do BTG Pactual também. Mais uma vez, você pagando taxas sobre taxas, e eu dei uma olhada no prospecto, no regulamento, mesmo quando ele investe em fundos dele mesmo, eu não vi isenção de taxas para evitar pagamento de taxa dobrada nele. Se por acaso vocês tiverem visto ou tiverem conhecimento sobre isso, deixa aqui embaixo que eu faço a correção, mas até agora não vi. As três maiores posições de fundos do próprio BTG, vamos lá. Quarta maior posição, com 7,2%, o BTCR11, um fundo de recebíveis imobiliários. Sabe quem administra ele? BTG Pactual também. Então, mais um fundo que eles pegam dinheiro do fundo para investir em fundos dele mesmo. Segue o jogo. A quinta maior posição, com 6,3%, o HGRU, finalmente um fundo que não é deles. Da CSHG, um fundo bem bacana, inclusive eu falei sobre ele em vídeo recente, que investe em renda urbana. É um fundo bem interessante, voltado para o varejo, tá? Não vou falar especificamente, porque eu tenho outros vídeos sobre o HGRU. Sexta maior posição, na verdade, 1, 2, 3, 4, 5, isso. Sexta maior posição, com 5,5% do patrimônio líquido, é o BPML11, um fundo de shopping centers. Adivinha de quem? Do BTG Pactual. Mais um fundo que ele investe, administrado ou gerido por ele mesmo. E a sétima maior posição, eu peguei só aquelas que tem pelo menos 5% do patrimônio líquido, com 5,2%, é o BRCR11, um fundo de lajes corporativas, administrado por quem? BTG também. Na minha opinião, isso mostra claramente um conflito de interesses aí. Como eu tinha falado quando eu fiz o disclaimer sobre conflito de interesse, não necessariamente isso é um problema, isso é um erro, isso é uma tentativa de burlar algo, mas é no mínimo um conflito, porque se existem tantos fundos, de tantas gestoras, com tanta qualidade por aí, por que as maiores posições do fundo estão concentradas em fundos praticamente dos 7 maiores, 6 do próprio BTG? Tem aí fundos da Quineia, tem aí fundos da CSHG, da 20, da Rio Bravo, tantas gestoras por aí, e ele é um fundo de fundos que investe praticamente a maior parte do patrimônio dele em fundos da própria BTG, do próprio BTG Pactual. Na minha opinião, isso mostra um claro conflito de interesse, tá? Quais as conclusões você pode tirar sobre isso? Eu deixo para você. Vamos agora explicar do fundo para você entender como ele vem se desenvolvendo e como ele vem montado, como está dividido o patrimônio dele. Vamos dar uma olhada agora na nova oferta de cotas, nova emissão de cotas deles, que é uma oferta pública. Vamos dar uma olhada nisso a partir de agora. A nova emissão do BCFF11 está sendo feita através de uma oferta pública, da ICVM 400. Não é uma restrita, ou seja, depois que tiver o período de preferência e de sobras, ele vai oferecer o restante das cotas para o público em geral. Isso é que significa uma oferta pública.
O preço de subscrição saiu por R$ 86,50. Aqui cabe um detalhamento que eu acho que eu não tinha feito ainda em outras ofertas, porque isso não tinha acontecido também. É que o preço é R$ 86,50, mas é importante que você entenda o que é que de fato vai para o fundo e o que é uma taxa, os custos da própria operação de emissão de cotas. Desses R$ 86,50, R$ 83,51 é o que de fato vai ser cotizado e R$ 2,99 são os custos da própria emissão. Então, o que o fundo vai receber por cota é R$ 83,51. Por que eu estou enfatizando isso nessa emissão? Porque o valor patrimonial por cota do BCFF11 está em R$ 84,62. Logo, isso é uma emissão que está sendo feita abaixo do valor patrimonial. E isso deteriora o patrimônio do fundo. Na conclusão desse vídeo, eu vou explicar como e por que isso acontece, tá? Mas por enquanto, fique sabendo o seguinte. Em relação ao preço de subscrição, o que de fato vai ser cotizado está saindo abaixo do valor patrimonial por cota. O percentual de subscrição vai ser de 30,92%, ou seja, se você tem 100 cotas, você teria direito a 30,92 cotas, arredonda para baixo, você não pode comprar cota quebrada, então você teria direito a 30 cotas caso você tivesse 100 cotas lá na database. E qual foi a database? Ela já passou, foi no dia 12 de março. Quem terminou dia 12 de março com cotas do BCFF11 em carteira, mesmo que tenha vendido depois, recebeu o direito à subscrição nessa proporção de 30,92%. O período de subscrição, importante deixar claro o seguinte, o período de preferência começou no dia 19 de março e vai até o dia 31 de março, com a liquidação em 1º de abril. Mas nesse caso também, além de ser uma oferta pública, ele permite a negociação dos seus direitos. Caso você não queira exercer, você não simplesmente perde, você pode vender. Só você ir lá no home broker e colocar para vender os seus BCFF12. Que esse finalzinho 12 ele indica que é o quê? Que é o direito de subscrição. Você pode vender ele, assim como se você quiser aumentar sua participação no fundo, inclusive sem ser cotistas, você pode comprar a mercado BCFF12 e exercer os direitos de subscrição, tá? Então ele permite essa negociação. A negociação termina 2 dias antes do final do período, então a negociação é de 19 de março a 29 de março. O período, como eu tinha já falado, é de 19 de março a 31 de março, liquidando em 1º de abril. 1º de abril é a data que o dinheiro vai sair da sua conta lá na corretora para poder liquidar a quantidade de cotas que você tiver reservado lá no período de subscrição. Passado o período de subscrição, vem o período de sobras. Todas as cotas que sobrarem vão ser oferecidas novamente para quem já é cotista e subscreveu na primeira etapa entre os dias 6 de abril e 9 de abril, com a liquidação sendo feita em 16 de abril. Terminou essa etapa de sobras, então eles encerram esse primeiro momento de subscrição só para cotistas e vão abrir para o público geral, que é justamente a característica da oferta pública. Essa oferta pública vai acontecer entre os dias 19 de abril e 27 de abril. A liquidação vai ser no dia 3 de maio e no momento da oferta pública, tá? É importante deixar isso bem claro, existe um investimento mínimo. Na primeira etapa, não. A quantidade de cotas que você tiver direito, seja 1, 10, 30, você vai poder exercer pelo valor que você quiser e a quantidade que você quiser. Mas na fase de oferta pública, o investimento mínimo vai ser R$ 5.017, que equivaleria a 58 cotas. Então, quem quiser participar da oferta pública, teria que reservar no mínimo 58 cotas ou, em valores em reais, R$ 5.017. Falando agora dos dividendos, né? Ele pagou, o BCFF11 nos últimos 12 meses pagou R$ 5,63 de dividendos por cota, isso acumulado nos últimos 12 meses. Então se a gente pega esse valor e divide pelo preço de subscrição, ou seja, quem vai exercer, se você considerar que o que ele pagou nos últimos meses, ele vai pagar nos próximos meses, aí obviamente é uma questão aproximada, pode até ser melhor, porque nos últimos 12 meses teve um impacto mais forte em relação à pandemia, então pode até melhorar esse número, não existe nenhuma garantia para isso, tá? Então se você considerasse esses dividendos dos últimos 12 meses e dividisse pelo preço de subscrição, que é o preço que você vai adquirir as novas cotas, você teria um dividend yield na casa dos 6,5%. Dividend yield bom, mas bom quando a gente pensa em fundo, se fosse um fundo de tijolo, porque os fundos de recebíveis, de papel, tem dividend, pelo menos nos últimos meses, tem apresentado dividend yield mais alto. Eu me lembro que eu fiz recentemente também um vídeo sobre a nova emissão do IRDM11 e esse yield deu mais de 10%, acho que foi na casa dos 12%.
Então, como um fundo de papel, ok, ele tem um rendimento de fundo, ele tem um dividendo de fundos de tijolo e tem um rendimento de cota de fundo de papel. Mas essa daí é a situação da emissão e do que ele pagou nos últimos meses. Vamos agora para as conclusões desse vídeo. Então, o primeiro ponto, que eu já deixei claro em vários momentos em vídeos no YouTube, para quem me segue lá no Instagram também, que eu não gosto de fundo de fundos. E o BCFF11 é um fundo de fundo. Por que eu não gosto? Porque, na minha opinião, existe uma maneira razoavelmente simples de você montar uma carteira diversificada investindo em fundos imobiliários de segmentos diferentes, investindo em pelo menos 10, 15, 20, quem sabe, para evitar o pagamento de taxa de administração dobrada. No caso do BCFF11, você faz isso. Você paga a taxa para o fundo e o fundo paga a taxa para os outros fundos que ele investe. Então eu não tenho fundo de fundos imobiliários, nem nunca tive por esse motivo. Um segundo ponto de atenção é que o preço de subscrição, como eu tinha enfatizado, ele está vindo abaixo do valor patrimonial. E isso é nocivo. Para vocês terem ideia, eu vou dar um exemplo bem simples. Vamos dizer que você tem um imóvel que valha R$1 milhão e esse imóvel paga para você R$5.000 de aluguel todos os meses. Aí chega alguém para você e fala assim, Rafael, vamos fazer uma proposta, eu quero fazer uma proposta aqui. Eu tenho um outro imóvel aqui, 800 mil, ele vale 800 mil e está pagando aluguel de R$4.000. Então, o mesmo yield, o mesmo 0,5%, os mesmos 6% ao ano. Vamos fazer o seguinte, vamos juntar os dois fundos, cada um fica com metade das cotas e assim você melhora a sua diversificação. Aí você faz, tá, tudo bem, vamos fazer isso. E aí você juntou os dois fundos, no final das contas, você tem o quê? Um patrimônio de 1.800.000, ou seja, 900 mil para cada, você reduziu o seu valor patrimonial e a sua renda, em vez de ser 5, baixou para 4,5. E você fica depois, putz, eu acho que eu fiz merda nesse negócio. É isso que acontece quando existe uma emissão abaixo do valor patrimonial. São pessoas comprando mais cotas por um preço mais baixo, então vai diminuir o patrimônio do fundo. Então prejudica quem já é cotista e prejudica o fundo como um todo. E essa subscrição está saindo abaixo do valor patrimonial, então vai reduzir ainda mais o valor patrimonial do fundo. E essa redução patrimonial não está sendo feita só agora, ela vem acontecendo ao longo do tempo. Esse fundo já chegou a ter um valor patrimonial por cota na casa dos R$100 e hoje ela está em R$ 84,62. Então ele já vem acumulando desvalorização patrimonial, não é da cota, que fique bem claro, não é do preço de mercado, é do patrimônio do fundo. O valor que se colocou para dentro do fundo em relação às emissões vem sendo deteriorado com o passar do tempo, por qualquer que seja o motivo, mas um deles é por emissões abaixo do valor patrimonial. Outro ponto de atenção que já tinha enfatizado também ao longo do vídeo é que existe um claríssimo conflito de interesses. Existe uma indústria de fundos imobiliários imensa, com vários gestores, com vários fundos de qualidade, e das 7 maiores posições do fundo, 6 estão em fundos do próprio BTG Pactual. Isso é um claro conflito de interesse. Qual conclusão sobre isso você toma? Mas existe um claro conflito de interesse. Não existe margem para fazer arbitragem, o preço de subscrição está muito próximo do valor do mercado, então outros fundos vêm com preço de subscrição bem abaixo do valor do mercado, mas ainda assim acima do valor patrimonial, então você tem uma margem para fazer uma arbitragem, que é vender a mercado e subscrever as cotas com ganho. Nesse daqui praticamente isso não existe. Se você quiser, o que você pode fazer é vender os seus direitos de subscrição, caso não queira exercê-los. E o sexto ponto de atenção é que ele tem um rendimento baixo. Quando a gente para pensar em fundos de papel que investem em outros ativos financeiros, é um rendimento baixo junto com desvalorização patrimonial. Então ele tem, assim, vamos dizer assim, os dois piores cenários. Nem paga tanto rendimento e nem a cota se valoriza. Pelo contrário, a cota vem caindo nos últimos anos. Basta você pesquisar não só o preço de mercado, você pode pesquisar também vem caindo, mas também o preço da cota, do valor patrimonial por cota, que isso é destruição patrimonial. Importante deixar claro também, eu não sou cotista, não pretendo ser. Primeiro porque eu não gosto de fundos imobiliários e segundo porque eu não acho, pelos meus estudos que eu fiz, que esse seja um fundo interessante, mas também assim, como eu não gosto de fundo, isso pouco importa. Eu não investiria mesmo que um fundo se apresentasse como interessante, porque eu preferia investir em fundos recebíveis e depois investir nos meus próprios fundos de papel, os meus próprios fundos de tijolo, tá? Então, esse foi o meu estudo do BCFF11. Eu espero que ele tenha te ajudado de alguma maneira. Não existe praticamente nenhuma opinião nesse vídeo, só existem fatos e números e dados extraídos dos relatórios gerenciais e do prospecto definitivo da nova emissão de cotas, tá? A única coisa que eu dei como opinião foi um conflito de interesse, porque isso é inegável. Se você tem
praticamente as maiores posições do fundo investindo em fundos no mesmo administrador e gestor, isso é um conflito de interesse. Isso não necessariamente é um problema, mas é um conflito e você precisa analisar para tomar a sua decisão relativa a esse cenário, a essa situação, tá? Então espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. Se você tiver gostado dele, clica no joinha aqui embaixo. Para você não é quase nada, mas para mim faz uma baita diferença e faz com que o YouTube mostre esse vídeo para outras pessoas. Possa ajudar outros cotistas do BCFF11, um imenso fundo, a tomar uma melhor decisão em relação ao fundo, em relação a essa subscrição. Inclusive, eu recomendo que você compartilhe com amigos que você saiba que são cotistas desse fundo, porque esse vídeo é muito importante. E também, se você não é inscrito no canal, é só você clicar no botão vermelho que tem aqui embaixo, que diz inscrever-se, depois clica no sino para ativar as notificações e assim você não perde nenhum dos próximos vídeos. Esse vídeo vem ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.